Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 4 de janeiro de 2021, primeiro dia útil do ano. Eu desejo a todos muita saúde, muita paz, que Deus nos ajude aí a atravessar esse ano em paz e segurança. Estou aqui para falar com vocês a respeito desse livro aqui, Nascido aos 8 anos. Esse livro foi o primeiro livro que eu escrevi, ele foi publicado em 2006 e foi assim muito legal. Ele tem um significado muito especial na minha vida, não por ter sido, não somente, né, por ter sido o primeiro livro que eu consegui escrever, mas porque nesse livro eu homenageio a minha mãe. Ela foi uma pessoa assim maravilhosa que fez muitas coisas legais e dentre essas coisas ela acolheu uma criança é, considerada deficiente mental e a simples convivência com a minha mãe transformou a vida dessa criança. É, eu sei que hoje a gente tem muitos diagnósticos, eu sei que a psicologia, a psiquiatria, não sei exatamente o termo, porque eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou estudiosa do assunto. Esse livro aqui que eu conto é apenas uma história que eu presenciei, que eu vi, que aconteceu dentro da minha casa. É uma história inacreditável, mas é real, entendeu? E eu conto isso porque eu, analisando o jeito que essa criança chegou na minha casa e o jeito que essa criança saiu, o homem que essa criança se transformou, o homem que ele é hoje, porque ele é vivo, graças a Deus, é bem casado com uma pessoa maravilhosa, tem uma filha linda, mas se você visse essa criança com menos de 8 anos de idade, você não tinha como imaginar que aconteceria isso na vida dela. Para vocês terem uma ideia, esse menino com 8 anos, ele não sabia, ele pouco falava, na verdade. Ele sabia falar, mas ele pouco falava, ele pouco se expressava. Ele não sabia o nome da mãe dele. Nós só, talvez nem a mãe é, imaginasse que ele não soubesse o seu nome. Mas quando ele começou a conviver com a minha família, à medida que nós começamos a incluir essa criança no convívio familiar, nas brincadeiras. Ele não foi, na minha casa, ele não foi tratado como um retardado, ele não foi tratado como um deficiente. Nós ignoramos tudo que foi dito sobre esse menino e a gente simplesmente incluiu, incluiu. Eu vou chamá-lo de Lucas, porque eu preservo o nome da família, eu troquei o nome de todos os personagens para preservar. E aqui no meu livro o nome dele é Lucas. E a gente, eu na época também era uma adolescente, e eu tinha irmãos menores, e ele simplesmente foi. E detalhe, a minha mãe não pegou ele para morar na nossa casa, ele foi para passar umas férias. Só que quando ela viu a necessidade da criança, quando ela viu todos os problemas, tanto que ele continuaria tendo na família dele biológica, ela resolveu dar uma acolhida, resolveu investir nessa criança, investir em amor, que eu digo, porque a minha família sempre foi uma família muito humilde. Nós éramos minha mãe, meu pai, mais 8 irmãos. Então, meu pai era pedreiro, minha mãe era costureira. Então, vocês podem imaginar por inúmeras dificuldades que nós passamos. Como muitas famílias também que vêm de origem humilde. Só que a família desse menino ainda era aos nossos olhos, ela ainda enfrentava mais problemas do que a nossa família. Ainda tinha uma situação ainda mais precária. Eles eram ainda em maior número e eu imagino que a mãe dele, apesar de ser uma mulher maravilhosa, foi uma mulher fantástica, ela não teve tempo de, não sei, eu não vou aqui julgar a criação que ele teve lá, entendeu? Eu sei que esse menino com 8 anos, ele pouco falava, ele não sabia o nome da avó, da mãe nem da avó. Ele, na verdade, ele não sabia o que significava a palavra avó. Conversando com ele, a gente descobriu que ele frequentava a casa da avó, mas ele achava que vó era o nome dela. Ele não sabia nada. Na verdade, o título do livro é Nascido aos 8 anos, porque essa criança, ela despertou para o mundo aos 8 anos de idade. É como se ele vivesse numa bolha, numa cortina, em que ele não interagisse com nada, ele não se interessava por nada. Eu não sei nem se ele sabia o próprio nome.
porque quando a gente se dirigia a ele, ele demorava muito, ele sempre fazia uma pergunta como se ele não tivesse certeza de que você estava falando com ele. Então a gente não tem ideia de como era essa cabecinha. Agora, uma coisa a gente sabe, ele era uma criança totalmente travada, totalmente vivia num mundo à parte, num mundo à parte. E assim que ele foi convivendo com a minha família, esse mundo se descortinou e é uma coisa muito interessante, só você lendo para saber. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu acabei de divulgar que eu vou disponibilizar ele em e-book. O e-book tá R$ 10, se eu não me engano. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm o hábito de ler através de uma tela de computador, de tablet, de celular. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade. Eu gosto de manusear o livro, eu gosto de ter o livro nas mãos. Mas existe um público que ama e-books. Existe, isso é uma tendência, inclusive agora na época da quarentena cresceu muito. E eu estou divulgando em e-book, mas como está tendo interesse do livro físico, algumas pessoas já me procuraram, algumas pessoas da família do Lucas já entraram em contato comigo. Então, eu estou apresentando para vocês esse trabalho e eu peço que, se você tiver interesse, que você comente, que você peça para reservar, porque eu só vou mandar fazer esse livro se eu tiver um número de pessoas interessadas que justifique eu fazer uma nova impressão. Eu vou vender ele por conta própria, não vai ser vinculado a nenhuma editora. Então eu peço que, se você se interessou por essa história, se você tem curiosidade de saber o que aconteceu na vida do Lucas, como ele era e como isso tudo aconteceu, se você convive com alguma criança assim meio diferente e você gostaria de saber mais, eu não estou aqui, mais uma vez eu falo, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não estou desqualificando o trabalho da medicina e nem da psiquiatria. Eu só estou contando para vocês uma história real que aconteceu, de uma criança que foi rejeitada pela escola, foi mais ou menos rejeitado pela família, porque ele convivia com a família dele, mas ele era posto um pouquinho à parte. Esse aí tem problemas, esse não, inclusive quando a minha mãe foi buscar essa criança, tentaram oferecer outra, porque eram muitos irmãos e falavam, pô, vai levar logo esse tem problemas. E a gente escolheu justo esse problemático, que hoje ele é o orgulho da família. Ele é uma pessoa que todo mundo quer ter por perto. Então tá aí o livro Nascido aos 8 anos. Se você tiver vontade, se você tiver interesse, por favor, marca para mim, pede para reservar, que dependendo do número de pessoas eu vou mandar fazer com o maior prazer. Até porque tem algumas pessoas, algumas não, muitas, praticamente, eu vou dizer para vocês assim que 80% das pessoas que compraram esse livro não tem mais, porque elas emprestaram, uma pessoa foi emprestando para outra, e são pouquíssimas pessoas com quem eu falo, que eu sei que adquiriram um livro, que tem esse livro ainda na estante. Então tá aí mais uma oportunidade. Eu vou deixar aí, o vídeo vai ficar circulando e eu espero contato. Se eu tiver um número significativo, a gente manda fazer. Se não, ele fica lá disponibilizado para aquela galera que curte e-book. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, feliz ano novo, muita saúde e muita paz para todo mundo. Beijo!